Muito bem, boa noite a todos. Nossa aula está sendo gravada a partir de agora. Hoje, aula de anatomia. Vamos ver, então, sistema gênito-urinário, ok? Então, sistema urinário e sistema genital, masculino e feminino. Tudo bem? Preparados para um feriado amanhã, gente? Só um pouquinho. Preparado só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas queria ter fralda hoje, professora. Pois é, né? Só um pouquinho aqui. Tem gente falando comigo aqui no WhatsApp aqui. Nossa, tem gente saindo da faculdade agora. Espera lá, só um pouquinho, gente, que eu vou resolver aqui. Espera lá, gente, tem gente chegando aqui. Só um pouquinho. Ok. Muito bem, então vamos lá. Lucas, o Lucas conseguiu entrar na sala? Que o Lucas estava tentando entrar? Acho que não, né? Muito bem, vamos à matéria. Vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Ok. Apareceu lá para vocês a tela? Apareceu. Beleza. Só um pouquinho, tem gente chegando. Ok. Então, vamos lá. Então, sistema urinário, né? O sistema urinário, gente, ele é formado por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Sobre os rins, localiza-se a glândula suprarrenal. As glândulas suprarrenais, elas não fazem parte do sistema urinário, elas fazem parte do sistema endócrino, né? Mas, como elas já estão ali, a gente já aproveita para ver a sua localização anatômica. Então, a gente tem lá, os rins possuem uma borda lateral e uma borda medial. Acompanhe o mouse. Na região da borda medial tem o hilo renal. Hilo é a região de entrada e saída do órgão, né? Na região do hilo passa o quê? Passa a artéria renal, veia renal e a pelve renal. Pelve renal sai do rim, se afunila e vira o ureter. Tá? Só um pouquinho aqui que tem gente chamando aqui.
Desculpa, a gente estava dando orientação ali para. Teve um aluno que não recebeu a informação de que a aula seria online hoje, e daí acabou que ele não sabia e foi lá para a faculdade. Então, Que estava só turma, repassando. professora? Oi? Oi, quem falou? Que turma que ele é? É da nutrição, Raquel, Ah, tá. tá? É que Eu acho que ele. eu passei no nosso grupo de Pois manhã é. avisando. Quando eu perguntei para a É, senhora, eu e eu passei no avisei, grupo da enfermagem. Eu devia ter colocado e lá no grupo. eu avisei em sala também, né? Lembra que eu avisei na semana passada? Sim, avisou. Pois é. Bom, paciência, fazer o quê? Agora tá feito, né? Mas daí eu tava só respondendo para ele ali no particular. Então, olhem só, gente. Os rins, então, fazem a parte de filtragem do sangue e produção da urina. Os ureteres, eles conduzem a urina do rim para a bexiga urinária e a uretra conduz a urina da bexiga para o meio externo, ok? Então, o rim tem, como a gente já falou, uma borda lateral e uma borda medial. Na borda medial tem o hilo. O hilo tem artéria renal, veia renal e pelve. A pelve se afunila e vira o ureter, tá? Na região do polo superior do rim vai ter as glândulas suprarrenais e as glândulas suprarrenais, então, não fazem parte do sistema urinário, fazem parte do sistema endócrino. Nessa outra imagem, a gente consegue ver algumas das estruturas internas do rim, que a gente vai detalhar mais adiante, os ureteres e a bexiga urinária. Vou dar um zoom aqui para vocês, que nessa imagem da bexiga tem uma coisa importante aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, a gente pode ver o trígono vesical, né? O trígono da bexiga, que é formado pelos dois orifícios. Orifício a gente chama de ósteo, né? Então, os dois ósteos das uretras, né? Dos ureteres e o ósteo da uretra. Então, ósteo do ureter e ósteo da uretra, tá? Na região de bexiga. Ok? E aqui também a gente pode observar os esfíncteres, ó. O esfíncter interno e o esfíncter externo da bexiga, ok? Então, são coisas importantes de serem vistas. Beleza? Bom, aqui a gente vê, então, a imagem do hilo renal, né? A fáscia renal é a membrana que envolve o rim. E aqui a gente tem a região de hilo renal, tá? Com a artéria renal, veia renal, pelve renal, que se afunila e vira o ureter, tá? E aqui a glândula suprarrenal sobre o rim. A glândula suprarrenal eu posso chamar de suprarrenal ou de adrenal, tá? É a mesma coisa, então glândula adrenal. Aqui, ó, mudou a forma da escrita, né? Se escrevia suprarrenal com hífen, agora se escreve suprarrenal tudo junto com duplicação do R, né? Então, suprarrenal com dois R's, tá? Bom, os rins, então, eles filtram o sangue e produzem a urina. Internamente, nós vamos ver várias estruturas do rim. Então, olhem só. A parte mais externa eu chamo de córtex renal. E toda essa parte interna eu chamo de medula renal. Tá? Alguns autores dizem que é só esse pedacinho aqui, mas na verdade a grande maioria dos autores considera o todo. O que não é córtex é só esse pedaço. O que não é córtex é medula, né? Na região de córtex e na região de medula, a gente tem uma série de estruturas, tá? O córtex renal ele é muito importante, porque na região do córtex vai ficar o néfron, né? Então, por isso ele é super importante. Aqui eu também posso observar, ó, as pirâmides renais, que são essas estruturas marronzinhas aqui em forma de um conezinho, né? E
entre as pirâmides renais, sempre tem as colunas renais. Então, aqui é uma coluna renal, outra coluna, outra coluna, outra coluna. Todas elas são colunas renais. Tá? As pirâmides renais, elas são formadas pelos túbulos coletores. Então, quem forma as pirâmides renais? Os túbulos coletores. Os túbulos coletores, eles são diversos túbulos, né, que vão se juntar e vão formar essa estrutura cônica, que já está coletando a urina, está transportando a urina. Então, pensem que cada um desses risquinhos aqui, ó, é um túbulo. E esses túbulos, eles vão estar transportando gotículas de urina. E essas gotículas de urina vão cair aqui, ó, nessa estrutura aqui, ó, que são os cálices. São estruturas em forma de funil que vão coletar a urina. Então, ó, na pontinha de cada pirâmide tem um cálice menor. Cálice menor mais cálice menor forma o cálice maior. Então, cada 2 ou 3 cálices menores que se unem formam um cálice maior. Então, cálice menor mais cálice menor forma cálice maior. A junção dos cálices maiores forma a pelve renal, que é essa região mais dilatada, que atravessa o hilo, se afunila e vira o ureter. Aqui nessa outra imagem dá para ver melhor, ó, né? Então a gente pode ver aqui, ó, pirâmide renal, todas essas aqui, ó, pirâmide. Então vejam como a pirâmide é formada por uma série de túbulos, ó, todos os túbulozinhos que são os túbulos coletores. Cada rim tem em torno de umas 15 pirâmides renais, mais ou menos. Então, ó, cálice menor mais cálice menor formando cálice maior. A junção dos cálices maiores forma esse triângulozinho aqui, ó, né, que é a pelve renal. A pelve renal atravessa o hilo, se afunila e vira o ureter. Então, aqui é a localização dos rins, ó, os rins, né? A artéria renal, veia renal, né? Junto da artéria aorta abdominal e a veia cava inferior aqui, né? Então, aqui os rins, na região de retroperitônio. Então, o rim fica numa região posterior, ó. Localização dos rins, né? Uma região um pouquinho mais para trás. Aqui também a mesma imagem, olha só. Eu vejo bem definido, bem delimitado o córtex renal. Eu vejo aqui as colunas renais, as colunas sempre entre duas pirâmides. Posso ver bem nítido aqui as pirâmides renais, né? E posso ver também os cálices, né? Então, os cálices menores se unindo, formando os cálices maiores, e os cálices maiores se unindo para formar a pelve renal. A pelve renal se afunila, né? Sai, atravessa o hilo, se afunila e vira o ureter. Ok? Essa, então, é a estrutura do rim. Agora, vejam, como se processa a filtragem do sangue? A filtragem do sangue acontece assim, ó. A artéria renal, acompanhe na figura de baixo. A artéria renal entra no rim e logo que ela entra no rim, ela se ramifica. Ela manda um ramo para cada pirâmide. Este ramo que ela manda, que ela envia, faz um arco. E esse arco, então, portanto, essa artéria que faz o arco é chamada de artéria arqueada. Então, ó, cada uma dessas aqui em vermelhinho é uma artéria arqueada. Para cada artéria arqueada, nós temos uma veia arqueada. Então, a artéria arqueada em vermelho e a veia arqueada em azul. Reparem que da artéria arqueada saem várias artérias menores, bem pequenininhas, aqui em cima. Essas artérias menores que se dirigem para o córtex renal são denominadas artérias interlobulares.
Na pontinha da artéria interlobular tem uma bolinha. Essa bolinha é chamada de cápsula de Bowman, que é o primeiro item da filtragem do sangue. Então, olha aqui, ó, nessa imagem, a gente consegue ter uma visualização bem boa. Ó. Então, eu tenho aqui a artéria renal, se ramifica, formando as artérias arqueadas, e lá na região de córtex, eu vejo outras artérias bem pequenininhas, que são as artérias interlobulares. Artérias interlobulares. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Então, eu vejo artéria renal, artéria arqueada e lá em cima, pequenininha, as artérias interlobulares. Para cada artéria arqueada tem uma veia arqueada e para cada artéria interlobular tem uma veia interlobular, ok? Aqui, ó, desenhado em branquinho, tem quem? Um néfron, né? Então, os túbulos do néfron que a gente vai ver ampliado na próxima imagem. Então, aqui a gente pode ver, ó. Então, imaginem que aqui estão as pirâmides, ó, formando as pirâmides, né? Lá na região de medula já. Então, as pirâmides vão ser formadas pelos túbulos coletores. Então, ó, a artéria renal entrou no rim, se ramificou, formou a artéria arqueada, que formou a artéria interlobular. Na pontinha da artéria interlobular tem a cápsula de Bowman. Olha aqui, ó, essa bolinha aqui é a cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular. Essa cápsula possui 2 orifícios. Pelo primeiro orifício da cápsula, vou adiantar a imagem aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem 2 orifícios, um aqui e um para cá. Pelo primeiro orifício da cápsula, entra a artéria, que ela estava na pontinha da artéria, né? Entra uma arteríola, na verdade, diminutivo de artéria é arteríola. Entra uma arteríola, ela se ramifica lá dentro, vira uma rede de capilares lá dentro, e o capilar, ele tem uma grande vantagem, porque o capilar, ele tem permeabilidade de membrana, porque o capilar é muito fininho, o capilar tem a espessura de um fio de cabelo. Então, o que acontece? O capilar, ele tem permeabilidade de membrana e ele pode deixar dentro da cápsula os elementos formadores da urina. Após ele ter deixado os elementos formadores da urina, o que acontece? Esses capilares se unem novamente num único vaso e ele sai pelo mesmo orifício que ele entrou. Então, entra uma arteríola, que eu chamo de arteríola aferente, forma uma rede de capilares, que eu chamo de glomérulo, e sai novamente uma arteríola, que agora eu chamo de arteríola eferente. A arteríola que entra é aferente, e a arteríola que sai é eferente. Pelo outro orifício da cápsula, sai uma série de túbulos. O túbulo que dá um monte de voltinhas, eu chamo de túbulo contorcido. Como ele está perto da cápsula, eu vou chamá-lo de túbulo contorcido proximal. Faz uma alça, que a gente chama de alça de Henle, Henle com H, ó, alça de Henle, e faz mais uma série de voltinhas, que eu chamo de túbulo contorcido distal, porque ele está distante da cápsula. E, finalmente, vem o túbulo coletor, que já está coletando a urina propriamente dita. Então, olhem só. Qual é o percurso microscópico da urina? Pergunta de prova, gente. Qual é o percurso microscópico da urina? Cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor. Esse é o percurso microscópico da urina. Qual é o percurso macroscópico da urina? Macroscópico. Pirâmide renal, cálice menor, cálice maior, pelve renal,
ureter, bexiga urinária e uretra. Esse é o percurso macroscópico da urina. Pergunta de prova. E quais as estruturas que compõem o néfron? Néfron é a unidade de filtragem. Então, o néfron é composto por glomérulo. Ó, agora não começou na cápsula, começou no glomérulo. Glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal. Termina aqui, ó. Termina no túbulo contorcido distal. O túbulo coletor não faz parte do glomérulo, porque ele não está formando a urina. O túbulo coletor já está coletando a urina. A urina já está pronta aqui. Ok? Beleza? 3 perguntas de prova aí, hein, gente? Então, vejam lá. Numa outra imagem, a mesma coisa. Cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor. De novo, numa outra imagem. Glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, em amarelinho, alça de Henle, túbulo contorcido distal, em amarelinho, e túbulo coletor. Ok? Mais uma vez. Glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor. A imagem que a gente já tinha passado. Ok? Bom, túbulo coletor vai formar as pirâmides, cálice menor, cálice maior, pelve renal, ureter. Depois do ureter vem quem? Bexiga urinária. Os ureteres têm aproximadamente 30 centímetros de comprimento e eles vão conduzir a urina do rim para a bexiga. Na bexiga, a urina vai ficar armazenada. A bexiga masculina, ela armazena em média 600 ml, enquanto que a bexiga feminina armazena em média 300 ml. Claro que cabe até 4 vezes esse volume. Mas o que acontece? A bexiga é composta é formada por musculatura lisa. Então, ela vai distender, né? Então, vai ficar cheia. Vai fazer um acúmulo de urina. Vai ter que, por algum motivo, não está conseguindo eliminar a urina, passa uma sondinha de alívio para tirar o excesso. Mas cabe até 4 vezes. Tá? Lembrando, então, aqui, ó, a região de musculatura de esfíncter, né? Que vai fazer, então, só um pouquinho, tem gente chegando. Que vai segurar, então, essa urina para impedir um escape. Né? Ok? Então, aqui a bexiga feminina e a uretra feminina. E aqui a bexiga masculina e a uretra masculina. Reparem que a uretra masculina, então, tem em torno de 20 centímetros de comprimento. Ela se divide em 3 partes. Ó, ela tem 2 partes internas, que é a uretra prostática e a uretra membranosa, e uma região peniana, que é a uretra esponjosa. Tá? A uretra feminina tem em torno de 4 centímetros de comprimento. Então, o que acontece? A uretra feminina, por ser muito curta, ela favorece as infecções de bexiga, né? Então, o que bactéria gosta para se proliferar? Bactéria gosta de lugar quentinho, úmido e escurinho. Ou seja, a bexiga urinária é o paraíso das bactérias, certo? Então, para a bactéria, se ela conseguir chegar na bexiga, é uma festa, né? Então, vai se proliferar lá dentro. Alguns cuidados que a gente pode ter para diminuir o índice de infecção urinária. Primeiro, higiene, né? Banho,
asseio, né? Faz parte de um controle. Na hora de ir ao banheiro, na hora que vai se limpar quando vai ao banheiro. Gente, aqui está o ânus e aqui está a uretra. Se a gente se limpa de trás para frente, vai levar resíduos de fezes para a entrada da uretra. Tá? Então, tem que se limpar de frente para trás, se secar de frente para trás, para não levar resíduo de fezes. Outra coisa, tem que fazer xixi de 3 em 3 horas. Então, prender o xixi não é legal. Por quê? Porque a bexiga cheia favorece o desenvolvimento das bactérias. Tá? Então, tem que esvaziar sempre a bexiga. E procurar tomar bastante líquido para estar sempre renovando essa urina para poder fazer o xixi e ir trocando, né? Então, vai ter menos chance de ter uma infecção urinária. Evitar o uso de roupas muito apertadas, porque as roupas muito apertadas não permitem uma transpiração adequada. Evitar o uso de calcinhas, as calcinhas que sejam de tecido que não transpire. Então, calcinhas de algodão, preferencialmente, ou que tenham pelo menos o forro de algodão. Porque dessa forma permite a transpiração. Toda a região genital, ela sua. E se ela ficar úmida, essa região genital, o que acontece? Ela favorece o desenvolvimento de candidíase nessa região. Então, evitar, né, que ela fique extremamente suada. Então, o algodão, ele pode absorver esse suor. Mulheres que fazem uso de absorvente diário. O absorvente diário, mulheres que têm ou uma umidade excessiva, ou que têm um escape de urina, e que acabem precisando usar um absorvente de uso diário. Não é para pôr esse absorvente às 6 da manhã e tirar às 11 da noite. Tem que fazer uma troca no decorrer do dia, para que, né, se tem uma umidade excessiva, não adianta nada colocar de manhã e tirar de noite, que o que vai acontecer? Esse absorvente, embora seja pequeno, né, ele vai estar úmido, vai estar propiciando a proliferação de bactérias e fungos, né? Então, tem que trocar. Outra coisa, quando lava a calcinha no banheiro, pode lavar a calcinha no banheiro, mas não pode secar a calcinha no banheiro, porque o banheiro é um lugar úmido e ele propicia a proliferação de fungos no tecido da calcinha. Daí, quando a pessoa vai usar a calcinha, aquela calcinha contém fungos e pode desenvolver algumas patologias, como, por exemplo, fungos, bactérias, como, por exemplo, uma candidíase, etc. Outra coisa, na hora do rala e rola, tem bactérias que ficam na nossa pele. Então, essas bactérias acabam sendo levadas para a entrada, para o ósteo da uretra. E daí, o que vai acontecer? Elas sobem o canalzinho da uretra e vão para a bexiga. Então, depois de uma relação sexual, o que tem que fazer? Depois de uma relação sexual, tem que fazer xixi, né? Por quê? Porque o jato da urina vai limpar esse canal da uretra, tá? Não precisa terminar de transar e sair correndo para o banheiro fazer xixi. A professora falou que eu tenho que fazer xixi. Não, dá para esperar um pouquinho e tal, e depois vai lá e faz o seu xixizinho básico, né? Mas tem que fazer xixi para quê? Para que o canal, para que o jato da urina limpe o canal da uretra e impeça, né, o desenvolvimento, então, de uma infecção urinária. Fabiola, você queria falar alguma coisa? Não, nada não, professora. Não? Pode falar. Não, eu ia perguntar se é verdade que eu vi esses dias na internet que quando normalmente quando a gente termina, não sei, né, a maioria, eu, por exemplo, termino de fazer relação, eu sempre limpava, tipo, lá dentro, sabe? Tipo, passava sabonete e tal. Depois desses dias eu fiquei sabendo que não precisa, que ela expulsa sozinho tudo que tiver de sujeira, bactéria, essas coisas. Aham. A única coisa é que... Ficou o microfone ligado.
A única coisa é que, por exemplo, isso em relação à vagina, mas em relação à uretra, né? A uretra, ela tem que. O ideal é que você faça xixi depois de alguns minutos, uma meia hora, né? Que você vá lá e esvazie bem a bexiga para que você possa limpar o canal da uretra, né? Então, sempre tem que ter uma boa hidratação também para ter xixi para fazer, né? Tá? Porque ele é fininho e você leva para a entrada. Então, esse é um fator, não quer dizer que vai ter, entendeu? Mas é um fator que aumenta a chance. Né? Então, assim, tem vários fatores que aumentam a chance. Então, se você puder prevenir, já ajuda. Né? Beleza? Continuando lá. A uretra masculina, né? Então, ó, a uretra masculina ela é dividida em 3 partes. Tem a uretra prostática. Ó, aqui tem uma membrana. Essa membrana ela tem 1 centímetro, mais ou menos. Essa membrana se chama diafragma urogenital. O diafragma urogenital fica logo abaixo da próstata. Ó, bexiga, próstata, diafragma urogenital, desculpa, e o começo do pênis. Então, o que acontece? Quando a uretra atravessa a próstata, uretra prostática. Quando atravessa o diafragma urogenital, uretra membranosa. E quando atravessa a região peniana, uretra esponjosa. Tá? Então, lá a mesma coisa. Ó. A bexiga, daqui começa uretra prostática, que aqui é a próstata. Uretra membranosa, quando atravessa, ó, aqui, ó, membranosa, quando atravessa o diafragma urogenital. E uretra esponjosa, quando atravessa o corpo esponjoso. Gente, deixa eu aproveitar e já mostrar aqui uma glândulazinha que tem aqui, ó. Olha aqui, ó, estão vendo essas duas, ó, o diafragma urogenital e tem essas 2 bolinhas, ó. Essas 2 bolinhas amarelas aqui, ó, elas têm o tamanho da cabeça de um alfinete, são bem pequenininhas. São as glândulas bulburetrais. Essas glândulas aqui, elas produzem muco, e esse muco vai ser jogado aqui no canal, e é ele quem vai dar viscosidade ao sêmen, ok? Muito bem. Sistema urinário finito. Dúvidas quanto ao sistema urinário? Beleza? Muito bem. Prof, fizeram uma pergunta no chat, não vi se a senhora respondeu. Eu não vi, não abri o chat. Espera lá. Sim, Lu, claro que sim, né? Se não houver uma higiene adequada, né? Sempre pode estar levando bactérias, né? E a gente tem bactérias na pele, entendeu? Então, a pele, ela, principalmente da região genital, ela vai ter um monte de bactérias. Então, por isso que é importante ter uma higiene adequada, um banhinho básico antes, tal. Isso vai dar uma minimizada, né? Daí vai ter menos chance, ok? Mas também, né? Pode levar a algumas bactérias. E sempre faz higiene antes, depois, né? Daí fica mais difícil de ter alguma infecção, tá bom? Ô, prof, com relação ao sexo oral, isso vale para ambos os lados? Para ambos os sexos, tanto para homem quanto para mulher? Com relação ao nível de bactérias? Veja, a nossa região genital, por exemplo, na mulher, a vagina, ela tem um pH um pouquinho mais ácido. E esse pH da vagina vai acontecer o quê? Ele vai matar a grande maioria das bactérias que vão entrar em contato, né? Mas não é só a bactéria, né? A gente tem que pensar que o asseio vai estar lá, por exemplo, para um vírus, para um HPV, né? Doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, tem lá uma clamídia, tem lá uma gonorreia, tem lá várias doenças que são sexualmente transmissíveis.
Então, o que a gente tem que pensar? Que a higiene básica vale para tudo. Tanto um casal heterossexual, como um casal homossexual, como né? Tem que ter, ok? É a melhor prevenção. Beleza, Diogo? Beleza, prof. Então, sexo oral só com camisinha. Veja, e boa higiene. Ah, então eu posso fazer sexo oral sem camisinha desde que tenha uma higiene bem feita. E desde que você saiba da vida sexual do seu parceiro, por exemplo, né? Que não tenha doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque, por exemplo, se você vai lá transar com alguém, você não sabe da vida sexual do seu parceiro, da sua parceira, o que vai acontecer? Ele pode ter uma doença sexualmente transmissível que não vai aparecer, que não é visível, Sim. entendeu? Então, assim, primeiro de tudo, né, o conhecimento do parceiro, né, que quando você tem um parceiro fixo de atividade sexual, a sua chance de ter uma doença sexualmente transmissível acaba diminuindo, né? Agora, se a gente tem uma multiplicidade de parceiros, daí já fica, né, uma coisa mais... Beleza? Sim. Beleza, prof. Obrigado, viu? Imagine. Muito bem. Vamos lá. Sistema genital masculino. Bom, sistema reprodutor. Então, olha lá. A capacidade de produzir um novo ser, né, com as mesmas características. Vamos pensar assim. As nossas células, elas têm 46 cromossomos. São 23 cromossomos da mãe, 23 cromossomos do pai. Então, um espermatozoide contém 23 cromossomos e um óvulo contém 23 cromossomos. 23 mais 23 vai dar uma célula com 46 cromossomos. Todas as nossas células, com exceção dos gametas, né? Todas as nossas células, com exceção dos gametas, têm 46 cromossomos. Os gametas têm 23, para poder juntar um com o outro e formar 46. Né? O zigoto, que já é o novo ser, ele vai ter, então, 46 cromossomos. Só um pouquinho que tem gente chegando ali. Ó. Ok? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho dos sistemas genitais. Sistema genital masculino. Então, o sistema genital masculino tem as gônadas, que são os testículos, as vias condutoras dos gametas. Por onde passam os espermatozoides? Eles começam lá nos testículos, onde eles são formados, os túbulos dos testículos. Depois vem o epidídimo, ducto ou canal deferente, ducto ejaculatório e uretra. O pênis é o órgão de cópula. O pênis é formado por 3 cilindros de estruturas eréteis, sendo 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. São 3 glândulas que vão atuar junto do sistema masculino. Então, tem lá vesícula seminal, que produz... Prof, não está aparecendo slide para nós. Não? Não. Pera lá. Só um pouquinho. Opa. Espera lá, vamos resolver isso. Apareceu? Sim. Beleza. Então, ó, deixa eu voltar um pouquinho lá. Então, ó, sistema reprodutor, né? Falando, então, dos gametas, né? A mulher tem a menarca, a menopausa, né? E começar com o sistema genital masculino, ok? Então, olhem só. Então, as gônadas são os testículos, as vias condutoras
São os ductos dos testículos, o epidídimo, o ducto deferente, o ducto ejaculatório e a uretra. O pênis, órgão de cópula, formado por 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. As glândulas anexas ao sistema genital masculino são as 2 vesículas seminais, que produzem líquido seminal, a próstata, que produz líquido prostático, e as glândulas bulbouretrais, que eu mostrei agora para vocês, aquelas 2 amarelinhas pequenininhas que ficam junto lá do diafragma urogenital. Né? Então, aqui, ó. Aqui tem bexiga urinária, logo abaixo da bexiga urinária tem a próstata. Aqui tem o pênis, aqui a bolsa escrotal ou escroto. Dentro da bolsa escrotal ficam os testículos, são 2. Atrás do testículo tem o epidídimo. E esse canalzinho que sai aqui, ó, lá do epidídimo é o ducto ou canal deferente. É no canal deferente que é feita a vasectomia, tá? Então, ducto ou canal deferente. Essa marronzinha aqui, ó, é a vesícula seminal, que produz o líquido seminal. Esse ductozinho aqui, ó, vai ser o ducto ejaculatório, tá? Que é formado pela junção do ducto deferente mais o ducto da vesícula seminal. Aqui, ó, esse monte de quadradinhos aqui, ó, é o corpo cavernoso, que são 2, e aqui está a uretra. Ao redor da uretra tem o corpo esponjoso. Tá? Então, ó, os testículos, o que eles fazem? São 2 testículos, produzem os espermatozoides e produzem testosterona. Testosterona é o hormônio sexual masculino, que vai dar as características masculinas, né? Então, aparecimento de barba, pelos no corpo, alteração da voz, né? Os testículos ficam dentro da bolsa escrotal, tá? Ficam dentro da bolsa escrotal e eles descem para o interior da bolsa escrotal por volta do 8º mês da vida intrauterina. Tá? Bom, atrás dos testículos tem uma bolsinha em forma da letra C que vai armazenar os espermatozoides. Eles vão maturar, eles vão amadurecer dentro do epidídimo. Então, o testículo produz os espermatozoides, olha aqui o testículo, né? Ele produz o espermatozoide e o epidídimo armazena os espermatozoides. No momento da ejaculação, eles vão sair por este outro ducto aqui, que é o ducto ou canal deferente. Então, ó, testículo, epidídimo e ducto ou canal deferente. Ô, prof, Oi. a falta de um testículo, ele interfere, no caso, os homens que têm apenas um testículo, isso interfere na produção de espermatozoides ou não? Vai produzir um pouco menos, claro, mas é o suficiente para não leva a uma infertilidade. Por quê? Porque o homem vai acumular os espermatozoides no epidídimo, então ele vai acumular um número suficiente de espermatozoides para daí, no momento da ejaculação, poder fazer uma fecundação. E com relação à testosterona, diminui também a quantidade ou a mesma coisa? O corpo vai se adaptar, né? Ele vai se adaptar à produção. Então, se ele tem um órgão hipofuncionante, o outro vai ficar hiperfuncionante para poder compensar. Normalmente é assim que acontece. Agora, se perder os 2, né? Daí, às vezes é necessário, daí tem que fazer uma reposição. Porque a gente não produz testosterona só nos testículos, né? Por exemplo, nós mulheres também temos testosterona. A gente tem, tanto o homem quanto a mulher produzem testosterona na glândula suprarrenal, né? Então, a gente tem outra forma de produção de testosterona. Só que a suprarrenal produz um pouquinho e o testículo produz um monte, por isso que o homem tem mais testosterona do que a mulher. Mas, assim, se tiver uma diminuição da produção de testosterona, pode fazer reposição hormonal. Por exemplo, as mulheres, elas têm
diminuição da produção dos hormônios femininos quando entra na menopausa. Os homens, as mulheres, 100% das mulheres vão entrar na menopausa. Agora, os homens, 50% dos homens têm a andropausa, que é a mesma coisa da menopausa, só que para o homem, né? Então, daí não chama de menopausa, chama de andropausa. Tá? E muitas vezes, né, os homens têm que repor a testosterona quando estão em andropausa. Tá? Meio a meio dos que entram em andropausa acabam fazendo essa reposição. Beleza, Diogo? Beleza. Eu não sabia dessa parte da andropausa, bacana. Isso aí a gente fala mais para vocês lá na parte de fisiologia, né? Porque daí em fisiologia a gente vai estudar função. Hoje a gente está vendo mais a parte de estrutura mesmo, né? Mas daí no próximo semestre, quando a gente estuda a fisiologia, daí a gente vê toda essa parte funcional. Prof, esse slide você não liberou lá no AVA, né? Liberei, sim. Ele só aparece os sistemas urinários, os mesmos desenhos de cada um? Não. É que cada um tá divididinho ali. Tem 3 coisinhos lá. Dá uma olhadinha, Sheila, se você não achar. Tá lá, não tá, Fabiola? Você achou lá? Achou? Achei. Opa. Deixa eu ver. Se não tiver, me avisa. É porque eu abri cada um lá e ela tá os desenhos da primeira parte. Ó, isso mesmo, Fabiola. Ó, tem 3 lá. Em laranja. Tá divididinho, ó. Viu, Sheila? Que a Fabiola mostrou lá? Não, eu abri, professora. Para mim aparece uma página masculino, feminino, só que é só desenho, não tem esses slides. Tem, sim. Não, esse aqui, ó, rapidinho, prof. Esse aqui aparece só desenho, o primeiro, Sheila. O segundo vai aparecer, que é esse que a professora tá falando agora. Esse aqui eu não abri ainda, não sei como que é, entendeu? Esse aqui passa só desenho, o primeiro. Aí o segundo é o que ela tá passando agora. E o terceiro é do feminino. Tem escrita também, professora? É que eu não abri ainda, tô abrindo conforme a aula. Ok? Mas qualquer coisa, se você não achar lá, você me dá um toque, tá bom, Sheila? Continuando, vamos lá. Então, olha lá. Ducto deferente. O ducto deferente é o canalzinho que vai conduzir os espermatozoides no momento da ejaculação. Tá? O ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório ele é formado pela junção do ducto deferente, ó. Ele é a junção do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal, tá? Então, olha lá. E ele vai desembocar onde? Ele desemboca na uretra prostática. Então, olhem aqui, ó. Aqui vindo aqui, ó. Esse que faz a curvinha aqui, ó. Ducto deferente. Aqui tá a vesícula seminal. Então, ducto deferente mais vesícula seminal forma esse pequenininho aqui, ó. Ele tem 1 centímetro. Ducto ejaculatório. Aqui tá a bexiga, ó. Aqui tá a próstata. Então, aqui tá a uretra, ó. O ducto ejaculatório desemboca na uretra prostática. Ok? Gente, sistema genital masculino e sistema genital feminino, vocês ainda não viram na aula prática. Vão ver na semana que vem. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo agora, vocês vão ver de novo lá na aula prática, tá bom? E a uretra? A uretra masculina, então, tem em torno de 20 centímetros e ela se divide em 3 partes, ó. A uretra prostática, a uretra membranosa e a uretra esponjosa. Ok? Lá, ó.
Quando atravessa a próstata, uretra prostática. Quando atravessa o diafragma urogenital, que tem 1 centímetrozinho, uretra membranosa. E quando atravessa o corpo esponjoso, uretra esponjosa. De novo, ó, aqui é a uretra prostática e aqui vai ser a uretra membranosa. E quando atravessa o corpo esponjoso, uretra esponjosa. Olha lá, ó, aqui é a próstata, aqui é a vesícula seminal. Então, o ducto ejaculatório, que está aqui, ó, que é formado pelo o ducto deferente mais o ducto da vesícula seminal, forma o ducto ejaculatório. Ele desemboca na uretra prostática. Tá? Então, ó, a vesícula seminal, ela produz o líquido seminal. Vesícula seminal produz o líquido seminal. A função do líquido seminal é ativar os espermatozoides. Ok? A próstata produz líquido prostático, fica logo abaixo da bexiga, e a função da próstata é produzir o líquido prostático. O líquido prostático, ele dá volume e odor ao sêmen. Tá? Então, essa é a função do líquido prostático. Além da vesícula seminal e da próstata, ó, bexiga urinária e próstata, tem também as glândulas bulbo-uretrais, que produzem muco, né? Então, olha aqui, ó, aqui a próstata, né? E dentro da próstata passa a uretra, tá? Quando o paciente tem, por exemplo, uma hiperplasia benigna da próstata, o que é hiperplasia? É o aumento da próstata. Pode comprimir o canal da uretra e dificultar a micção. Ou quando tem, por exemplo, um câncer de próstata, também pode comprimir o canal da uretra e ter mais dificuldade de urinar. Bom, as glândulas bulbo-uretrais são aquelas 2 bolinhas bem pequenininhas que eu mostrei para vocês. Elas produzem uma secreção mucosa. E essa secreção mucosa é que vai dar viscosidade ao sêmen. Bom, o pênis é o órgão de cópula masculino, formado por 3 cilindros de tecido erétil, sendo 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso, responsável, então, pela ereção, né? Ele possui 2 dilatações, uma dilatação anterior, que é a glande do pênis, né? Leigamente chamada de cabeça do pênis, e uma dilatação posterior, que é o bulbo do pênis. Então, ó, glande do pênis, bulbo do pênis. O bulbo é interno, ok? Esses cilindros de tecido erétil, eles, durante a excitação masculina, eles se engurgitam de sangue, eles se enchem de sangue, tornando o pênis erétil. A glande do pênis, que é a dilatação anterior, ela é recoberta por uma membrana, né? E essa membrana, então, o prepúcio, ele deve ser retraído para poder fazer a higiene adequada da glande do pênis. Quando esse prepúcio não retrai, que tem a fimose, né? Então, aqui a gente pode observar, ó, os 3 cilindros de tecido erétil. São 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. No meio do corpo esponjoso tem a uretra. Tá? Aqui a vascularização peniana, né, que faz com que o pênis possa se engurgitar de sangue, né? A vesícula seminal, tá? O escroto ou bolsa escrotal é a região onde vão se localizar os testículos, tá? Então, os testículos, eles não podem ficar dentro do abdômen. Por quê? Porque eles precisam ter uma temperatura um pouco mais baixa para que os espermatozoides não morram.
Então, a grande função da bolsa escrotal é servir de termostato, é permitir que os espermatozoides fiquem numa região um pouco mais fria. Então, aqui a bolsa escrotal, né? Ou escroto, os testículos e aqui o epidídimo, tá? E aqui o ducto ou canal deferente, né? Mesma coisa aqui, ó. Testículo, epidídimo e ducto ou canal deferente. Ok? Muito bem. Vamos ver, então, sistema genital feminino. Muito bem. O sistema genital feminino. Então, tem as gônadas, que são os ovários. Os ovários produzem os óvulos, estrogênio e progesterona. As tubas uterinas vão conduzir os gametas e é também no interior da tuba uterina que vai ocorrer a fecundação. O útero é o local onde vai se desenvolver o novo ser, onde vai acontecer a gestação. A vagina é o órgão de cópula. E também a mulher possui estruturas eréteis que se ingurgitam de sangue no momento da excitação feminina. É o clitóris e o bulbo do vestíbulo, que é a entrada da vagina. E possui algumas glândulas anexas, que são as glândulas vestibulares, maiores e menores, que servem para lubrificar o canal vaginal. Então, os órgãos genitais externos formam a vulva. Vulva é formada pelo monte púbico ou monte pubiano, grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, bulbo do vestíbulo e glândulas vestibulares. Aqui ó, a gente pode ver, então, a parte interna do sistema genital feminino. A vagina, o útero, a tuba uterina, as fímbrias, que fazem a porção final da tuba uterina, os ovários, tá? Então, olhem só, a vagina, ela é um tubo muscular, né? Órgão de cópula, o útero, onde vai se desenvolver o novo ser, a tuba uterina, onde ocorre a fecundação, e o ovário, que libera o óvulo e libera também os hormônios, estrogênio e progesterona. Aqui a região de útero, né, vagina, e aqui os ovários e a tuba uterina. Tá? Então, os ovários, eles além dos óvulos, né, e vão induzir a ovulação, eles vão também produzir o estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos. Aqui, o ovário. Né? Só de curiosidade, isso aqui a gente vai aprender lá em fisiologia, né? Aqui o ciclo, né, de amadurecimento de um folículo ovariano para que ocorra a ovulação. Tá? Então, aqui a ovulação acontecendo, né? Que vem desde o ovócito primário até a ovulação. Tá? Desde o ovócito até a ovulação. Então, aqui um ovário normal e aqui um ovário policístico. O que é um ovário policístico? Quando não acontece a ovulação. O folículo amadurece, mas não consegue ovular, não consegue liberar esse óvulo. Daí ele se incista e vai fazendo cistozinhos. Esse é o famoso ovário policístico. As tubas uterinas, então. Elas se dividem em 4 partes: porção uterina, istmo, ampola e infundíbulo. Ampola é a região onde ocorre a fecundação, que é essa região mais dilatada aqui, ó. Então, tem porção uterina, istmo, ampola e infundíbulo. O infundíbulo contém franjas. Essas franjas são chamadas de fímbrias e elas servem para captar o óvulo. Isso aqui, ó, é um exame, ó, chamado histerosalpingografia, que ele vai ver se o útero e as tubas uterinas são pérvias, né? Se elas têm passagem. Ok? A fecundação ocorre aqui, ó, na ampola. Então, ó, o óvulo, né, ó, aqui, ó, a tuba uterina, o óvulo e o espermatozoide, ocorrendo a fecundação, então, dentro da tuba uterina. Né? Se por acaso
o embrião não descer para se fixar no útero, é chamado de gravidez ectópica, ou seja, fora do útero. Né? Pode ser uma gravidez tubária, por exemplo, que é o tipo mais comum de gravidez ectópica, mas também pode se desenvolver, por exemplo, dentro de uma cavidade abdominal. Tá? São gravidezes que não vão para frente, né? Que não tem como. O útero, então, ele vai alojar a gestação, né? O embrião fica dentro do útero, sendo que o útero, ele possui 3 camadas. A mais externa é o perimétrio, que vai proteger. A parte intermediária é o miométrio, que é composto de músculo e vai fazer a contração uterina. E a parte mais interna é o endométrio. O endométrio, ele é formado por vasinhos de sangue, né? E esses vasinhos de sangue, eles estão ali esperando, eles se desenvolveram para receber o embrião. Se não houver gestação, aqueles vasinhos vão se desprender, vão descamar e a mulher menstrua, né? Então, aqui, ó, reparem aqui, ó, trompa de Falópio é nome antigo da tuba uterina, tá? Então, reparem aqui, ó, nessa camada muscular, né? Que é o miométrio, tá? Então, a vagina, tá? Vejam que no alto da vagina tem uma cavidadezinha aqui, ó, que é onde se alojam os espermatozoides no momento da ejaculação. Aqui tem o colo do útero. O colo do útero é a região do útero que se comunica com a vagina, tá? Istmo, essa porção intermediária, corpo do útero, essa região mais central, e fundo do útero, essa regiãozinha bem de cima. Então, eu tenho lá 3 camadas, perimétrio, miométrio e endométrio, e 4 regiões, colo do útero, istmo, corpo do útero e fundo do útero. Alguns autores não dividem em 3 regiões, dividem só em 4, dividem só em 3. Colo, corpo e fundo. Outros dividem em colo, istmo, corpo e fundo. Tá? Varia um pouquinho de literatura para literatura. Então, aqui o útero aberto e a região da vagina. Aqui o útero fechadinho. Aqui um útero com uma lesão. E aqui a imagem do útero numa colposcopia, né? Que é com uma lente de aumento, né? Então, olhem só, o útero, o colo do útero, quando ele tem só um orifíciozinho, significa que a mulher ainda não teve filhos. Se ele tem uma fenda, significa que essa mulher já teve filhos. Tá? Então, aqui, ó, o exame do Papa Nicolau, né? Coloca o espéculo, abre o espéculo e faz a raspagem das células para colher o material. Esse aqui é o espéculo. Tá? Aqui o espéculo. Tá? E as pinças de raspagem para fazer o esfregaço. Aqui uma pinça de biópsia e aqui o colposcópio, né, para fazer a avaliação tão aumentada do colo do útero. Professora? Tá? Oi, pode falar. Desculpa, como é que a gente sabe o tamanho do espéculo ser usado num exame desse? Vai mais ou menos pela lógica, né? Pelo tamanho da paciente, né? Então, você vai pelo... Não tem uma forma de medida, assim, um meio de medida, então? Não tem. Tá bom. Obrigada. Imagine. Prof, Aqui... Oi, pode falar. No nosso estágio que eu fiz do técnico de enfermagem, nessa pergunta que ela fez agora, a gente ia por tamanho, dependendo se era se teve relação sexual é um tamanho, se não teve é outro tamanho, se teve filhos, né? Dependendo do grau de quantos filhos teve normal, a gente usava um espectro, e dependendo se não tivesse, era outro. É assim que a parte da ginecologia que a gente fez, Mas que é mede. mais ou menos. Pode falar, Lu.
É, que ia dependendo dela, né? Se fosse virgem, era sempre um bem pequenininho. A gente sempre perguntava isso na curiosidade quando a gente começou, né? Uhum. Na menina virgem vai fazer um exame mais de visualização, né? Não vai introduzir o espéculo, porque, né, agora o tamanho do espéculo propriamente dito, você vai. É mais ou menos pelo tamanho da mulher, né? Então, pelo porte da mulher, bem isso. Só que às vezes engana, né? Porque a mulher pode ter, por exemplo, ser uma mulher grande e ter uma vagina menor. Daí o que vai acontecer? Vai doer para a hora que coloca o espéculo, pode judiar um pouquinho, né? Infelizmente, é assim que acontece. Isso a Bruna falou lá também, quando fazia no laboratório era pelo porte da mulher. Daí você vai mais ou menos pela lógica, né? Bom, voltando aqui. Ali a gente tem alguns miomas. Miomas são tumores benignos da região de biométrio, tá? Ó, só para ilustrar lá para vocês. Aqui uma placenta com um cordão umbilical. Tá? Então, vagina. Vagina é o órgão de cópula feminino. As paredinhas da vagina são coladas, né? Colabadas, mas daí durante a atividade sexual elas são elásticas, então ela vai se adaptar ao tamanho do pênis. Durante o parto, elas também são elásticas, elas vão se adaptar ao tamanho do bebê para que possa haver essa elasticidade e possa haver essa adaptação. Tá? Na parede da vagina tem algumas glândulas, que são as glândulas vestibulares, que servem para lubrificar o canal vaginal. Quando a mulher é virgem, não teve relações sexuais, ela tem uma membraninha na entrada da vagina, que é o ímen, e esse ímen, então, ele vai estar intacto. Quando esse ímen é rompido, ficam alguns resquícios desse ímen. Então, ela não tem mais o ímen e ela só fica com umas rebarbas desse ímen, que são as carúnculas imenais. Tá? Então, aqui só as carúnculas, ó, ele fica só alguns resquícios, algumas rebarbas do ímen. Então, aqui tem o clitóris, pequenos lábios, grandes lábios, o orifício da uretra e o orifício da vagina. Então, aqui a vagina e o útero. Ó. Tá? Vulva é todo o conjunto da genitália externa, montes pubianos, que tem os pelos, né? Pequenos lábios e grandes lábios, que vão proteger os orifícios da uretra e da vagina. Tá? As estruturas eréteis são o clitóris, né? E as glândulas vestibulares maiores, ou glândulas de Bartolin, que vão lubrificar o canal vaginal. Aqui também dá para ver o clitóris, os pequenos lábios, os grandes lábios, o orifício da uretra e o orifício da vagina. Bom, as mamas, né, elas vão produzir o leite, não fazem parte do sistema genital, mas elas estão bem ligadas ao nosso aparelho reprodutor. Então, elas vão produzir o leite, né? E elas têm uma grande quantidade gordurosa também, tá? Elas normalmente têm a forma cônica e elas têm os ductos lactíferos e a areola mamária. Né? Então, aqui a areola mamária, aqui a parte linfática da mama, né, com os linfonodos axilares, importante na parte de câncer de mama, né? E aqui os ductos lactíferos, né, que vão conduzir, então, o leite. E, por fim, o períneo. O períneo também não faz parte da região genital, propriamente dito, mas é a parte que fica, é a região que fica entre o ânus e a vagina, tá? Então, o períneo, ele serve de sustentação para os órgãos pélvicos, tá? Então, por isso ele é importante, ok? E, basicamente, seria isto. Dúvidas?
Prof, só uma pergunta. Assim, eu comecei a trabalhar num bar agora e veio um monte de perguntas estranhas, né? Porque antes eu nem saía para esses lugares. Daí o meu amigo, ele, lá, a maioria são gays, né? Onde a gente trabalha. É verdade que, assim, a vagina da mulher, ela comporta qualquer tamanho de pênis. Não tem aquele negócio, assim, que a mulher tem uma vagina pequena ou outra mulher tem uma vagina grande. Se o pintinho é pequenininho, for uma vagina grande, é a mesma coisa. Eu morro de dar risada com os assuntos deles, né? E É, daí eu fico sem a- entender. Aham, porque a vagina, na verdade, ela é elástica. Agora, então a vagina vai se adaptar ao tamanho do pênis, né? Em termos de espessura do pênis, por exemplo. Mas é claro que se o pênis for muito longo, muito comprido, por exemplo, ele pode machucar, se ele for excessivamente grande, ele pode machucar em região de colo de útero, em região de parede vaginal, pelo atrito. Então, assim, a vagina se adapta, claro, ao tamanho do pênis, mas se ele for excessivamente grande, ele pode machucar, sim. Tá? Beleza? Dúvidas, pessoal? Muito bem, se ninguém tem dúvidas, bom feriado amanhã. Durmam bastante, descansem. E vejo vocês na próxima semana, aula prática. Sistema genital daí, tá bom? Beleza, professora. Boa noite. Bom feriado. Boa noite, professor. Obrigado, prof. Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Cadê para sair aqui? Boa noite, prof.